Tá passando, né? Passou também, Rafa. Eita, aí. Gente, boa noite. Última revisão da Rafa do ano, do quarto ano. Que coisa linda. Vamos lá, sobreviveremos. Então, reumato, eu sei que não vai, em tese, né? Não vai cair tudo a matéria, que só vai cair aqueles tópicos, mas eu sou uma pessoa que eu tenho medo, entendeu? Eu não confio muito. Eu achei que ela foi meio, ai, tal coisa cai, tal coisa não cai. Aí eu falei, ai, vamos pelo menos falar de tudo, ó, são esses 9 tópicos. Laboratório, aí de acordo com ela, não cairia o SAF, o doença de deposição de cristais e febre reumática, eu acho que ela também não colocou lá. Mas é um slide para cada coisa, então eu vou falar rapidinho, porque se cair, aí a gente não fica tanto com peso na consciência, tá? Mas é rápido e não é tão absurdo. Então vamos começar, que é muita coisa, é muita coisa. Laboratório em reumatologia, primeira aula de reumato que a gente teve. Então vai falar dos exames, algumas coisas mais básicas para entender depois esses exames aplicados nas doenças, que são muitos exames, são muitos anticorpos, enfim. Primeiro, lembrar do conceito de sensibilidade e especificidade. A sensibilidade é um teste positivar fácil, e a especificidade, então, um teste que é muito sensível, ele positiva fácil para determinada doença. E um teste que ele é específico, se ele dá positivo, você fala, não, realmente está associado àquela doença. Na reumatologia, a maioria dos testes, eles são mais específicos do que sensíveis. Significa que se um anticorpo ele der negativo, não necessariamente exclui aquela doença. Não necessariamente a pessoa não vai ter a doença porque ela não tem o autoanticorpo. Mas, para determinados autoanticorpos, se eles vierem positivos, você fala, não, é realmente esse, tipo o anti-SMI. Ele é específico de lúpus. Então, você fala, não, a chance dessa pessoa ter lúpus realmente é muito grande, entendeu? Então, a diferença entre sensibilidade e especificidade. Aí eu fiz esse esqueminha aqui para separar na nossa cabeça, então, o que, que tem no laboratório em reumatos? Reagentes de fase aguda, VHS, PCR, eletroforese de proteínas e complemento. E os autoanticorpos, que a gente vai falar do FAM, ANCA, fator reumatoide, anti-CCP, ASLO, e aqui eu coloquei o HLA também, que ele não é exatamente o autoanticorpo, mas para colocar dentro do mesmo balaio, para a gente falar também. Vamos começar pelos reagentes de fase aguda. Como que funciona? Quando você tem uma inflamação, libera citocina, certo? A principal aqui vai ser a IL-6. E a IL-6 ela vai estimular que o fígado produza proteínas de fase aguda. Proteínas de fase aguda tipo PCR, fibrinogênio, etc. E aí essas proteínas de fase aguda elas vão ter alguns papéis. Então, primeiro a PCR. A PCR ela é a própria proteína de fase aguda. Então, o fígado que diretamente produz a PCR. Ela então, se você dosar ela, é um método direto, mais específico, porque é justamente isso. Teve estímulo inflamatório, o fígado foi lá e produziu PCR, proteína C reativa. Então, é um método mais direto. Na inflamação, ele tem a tendência de subir e descer rápido. Então, nas fases mais precoces, ele dá um pico e logo ele já cai rápido também. Essa é a PCR. E o VHS, sempre a duplinha, né? PCR e VHS. O VHS ele é um medidor indireto, porque ele não é uma proteína de fase aguda. Ele é um reagente de fase aguda, mas ele não é uma proteína, não é produzido pelo fígado, porque o VHS ele é velocidade de hemossedimentação. Tem um microfone aberto. Alô? Tá, enfim, então o VHS ele é a velocidade de hemossedimentação. O que significa isso? Quando eu tenho um processo de inflamação, tem a hemácia, e aí as proteínas de fase aguda que o fígado produziu, tipo o fibrinogênio, que é o principal, a PCR, eles vão lá e grudam na superfície da hemácia. Se eles grudam na hemácia, eles deixam essa hemácia mais pesada.
Então, ela vai sedimentar mais rápido. Então, quando eu tenho um processo inflamatório, aumenta o VHS por conta disso, porque eu produzo proteínas de fase aguda que se ligam na hemácia, ela vai lá e precipita embaixo, né? A velocidade com que ela se precipita é maior. E só que ao mesmo tempo é uma resposta mais lenta, é um medidor indireto da inflamação por conta disso. Depende da proteína de fase aguda que vai vir na hemácia grudar. E também existem situações não inflamatórias, não necessariamente patológicas, que alteram o valor de VHS para mais ou para menos. Por exemplo, gravidez, anemia são situações que aumentam o VHS, porque na gravidez, na anemia, tem uma hemodiluição. Então, é como se eu tivesse menos hemácias para sedimentar, entendeu? Então, esse processo, essa velocidade acaba se tornando mais rápido. E também quando eu aumento o fibrinogênio, isso acontece, porque mais fibrinogênio vai ligar naquela hemácia, ela vai sedimentar mais rápido. Ao contrário, se eu tiver pouco fibrinogênio, eu vou diminuir a velocidade de hemossedimentação, porque eu vou deixar essa hemácia mais levinha. Então, até ela decantar lá no fundo, vai demorar mais. Então, é basicamente isso. Outro reagente de fase aguda é a eletroforese de proteínas, que é esse gráficozinho que eu coloquei aqui, só para a gente ter uma ideia. Eles são 5 bandas, então, e elas representam as proteínas que tem no plasma. E a principal delas é a albumina. Quando eu tenho um processo inflamatório, eu tenho um pico policlonal, certo? É isso que vocês têm que saber, um pico policlonal. A principal proteína é a albumina. Quando eu tenho um processo inflamatório, o que gera é um pico policlonal. Se for monoclonal, aí já não é inflamação, aí é doença hematológica. E o sistema complemento também é um reagente de fase aguda, lembra que é aquelas conjunto de proteínas que tem como objetivo final, né, elas vão ser uma cascata de proteínas que tem como objetivo final promover opsonização, produzir aquelas anafilotoxinas e também fazer aquele complexo de ataque à membrana, que é o MAC. E aí o complemento, ele tem as vias, né, a via clássica, a via alternativa, e quando eu tenho doenças inflamatórias, o lúpus, por exemplo, ele vai fazer um consumo de C3 e C4. Depois a gente vai ver que o lúpus ele vai ativar a via clássica da cascata do complemento. Então, consumir C3 e C4. Por isso que é importante para você avaliar a atividade de lúpus, dosar C3 e C4, porque eles vão estar consumidos se a doença estiver muito ativa. Tá bom? Então, falamos desses reagentes. Agora vamos começar a falar dos autoanticorpos. O primeiro vai ser o FAN, que a gente tem para falar. O FAN, ele é a sigla de fator antinuclear, o que é um nome errado, digamos assim. Não é o melhor nome para o FAN, porque não é exatamente só contra núcleo. Na verdade, o FAN é um grupo, é um teste de triagem para vários autoanticorpos que são contra compartimentos celulares, não só núcleo, entendeu? É um nome errado. Esse método de você avaliar a presença desses autoanticorpos é através de imunofluorescência indireta, que são essas imagens preta com destaque em verdinho, né? Imunofluorescência. E essas células que a gente vê, os substratos, são as células de linhagem EP2. Não sei se isso pode ser importante, mas ela falou na aula. Então, eles vão colocar os autoanticorpos que estão no plasma do paciente para interagir com essas células EP2 para ver onde que eles vão corar, né? Onde que vai ficar fluorescente na imunofluorescência. E aí, o laudo, quando você pede FAN, você tem que ver 3 coisas importantes. A positividade, então, se ele é positivo ou se ele é negativo, isso obviamente importa. Segundo, o título. O que é o título? É quantas vezes que eu tive que diluir a amostra até que ela se tornasse negativa. Então, por exemplo, titulações 1/80, 1/160, são baixas titulações, são baixos títulos. Por quê? Eu diluí 80 vezes, 160 vezes e já assumiu o autoanticorpo. Então, eu tinha pouquinho autoanticorpo, entendeu? Agora, se eu tiver titulações acima de 320, 1/320 ou mais,
Aí significa que tinha tanto autoanticorpo que eu tive que diluir um monte até que eles sumissem da amostra, entendeu? Então, quanto maior o denominador do título, pior vai ser, mais reagente está esse FAM. E, por fim, o terceira informação do laudo é o padrão, que é justamente essas figurinhas, como que é a distribuição desse autoanticorpo, como que ele se liga no substrato EP2. Então, nós temos, por exemplo, nuclear homogêneo, nuclear pontilhado grosso, nuclear pontilhado fino, e aqui eu coloquei embaixo o que a gente precisa saber. Em vermelhinho, ó, padrão nuclear homogêneo e padrão pontilhado grosso. Nuclear pontilhado grosso. Esses dois padrões, eles são muito associados à autoimunidade, isso precisa saber. E em azulzinho, o padrão pontilhado fino denso, nuclear pontilhado fino denso, é o que pode ser encontrado em pessoas saudáveis. Então, pessoas saudáveis que não têm nenhuma doença autoimune, que estão de boa, podem apresentar FAM positivo, até mesmo em altos títulos, nesse padrão pontilhado fino denso, e está tudo bem com essa pessoa. Não precisa pesquisar mais nada, entendeu? Pontilhado fino denso pode ser saudável. Já esses em vermelho, não. São muito característicos de autoimunidade. Outra coisa importante é que FAM, ele é diagnóstico e não prognóstico. Ele é um rastreio, na verdade, porque vindo um FAM positivo, aí eu vou ver dentro do grupo dos autoanticorpos que compõem o FAM, que já é o próximo slide, qual deles que vai estar positivo. E ele é diagnóstico e não prognóstico. Então, eu não vou pedir para uma paciente com lúpus, toda consulta dela, eu não vou pedir um FAM, porque não importa se ele vier uma titulação igual, diferente, maior, menor, mudar o padrão, isso não significa basicamente nada para essa paciente. Então, você pede uma vez, tá, veio positivo, beleza, vamos ver os autoanticorpos da doença específica dessa pessoa, para ver se eles sim ou não vão indicar o prognóstico, e aí sim eles vão ser seriados, mas FAM, não é para pedir toda a consulta. E aqui que eu tinha falado, então, dentro do FAM, quais são os autoanticorpos que você vai depois solicitar para ver o que positivo esse seu FAM. Então, nós temos esses grupinhos, as bolinhas são os grupinhos, né, aqui, a setinha aqui são dentro do antiema, só para a gente entender. Então, primeiro, pode ser um FAM que tem o anticorpo antifosfolípide, da síndrome antifosfolípide, a SAF, que é o anticardiolipina, o anticoagulante lúpico e o anti-beta-2-glicoproteína 1. São esses três aqui, depois a gente vai falar melhor quando eu falar de SAF. Depois tem o anticorpo anti-DNA dupla hélice, ou DNA nativo, que ele é bastante encontrado no lúpus e ele está associado ao quadro da nefrite lúpica e atividade de doença. Depois, quando falar de lúpus, vamos falar de novo isso, mas atividade de doença eu já falei, então, para lúpus de C3 e C4, lembra, complemento, e anti-DNA. Então, esses dois, você vai pedir toda a consulta para paciente com lúpus. FAM, não, tá? Depois, tem o anti-ENA. Dentro do anti-ENA, você tem esses quatro. Anti-RNP, anti-SMIT, anti-RO e anti-LA. O anti-RNP, ele é bastante específico, bastante importante para o diagnóstico de doença mista do tecido conjuntivo, que é o último tema que a gente vai falar. O anti-SMIT, ele é o anticorpo mais específico que existe para lúpus. E ele também é só para diagnóstico, ele não é tão sensível, ele não positiva tanto, mas ele é muito específico. Então, basicamente, ele está positivo, a paciente ela tem lúpus, e ele também é só para diagnóstico, não serve para acompanhar. Anti-RO, também chamado anti-SSA, ele está positivo para síndrome de Sjögren, eu não sei falar isso direito, lúpus subagudo, lúpus neonatal e também em idosos. E o anti-LA, que é o SSB, ele acompanha o anti-RO, então ele também está positivo nessas situações aqui de cima. Outro dentro do FAM é o antistona. Antistona a gente vai falar também depois, que ele está associado a lúpus induzido por FAR. Anticentrômero e antitopoisomerase, o anti-SL70. Esses dois aqui,
associados à esclerose sistêmica, que depois a gente vai falar também. Vamos retomar eles todos. Próximos, ANCA. ANCA, ele vai ser um corpo, geralmente uma IgG, que ela vai atacar os grânulos que ficam dentro do citoplasma dos neutrófilos. Quais grânulos? Tem os azurófilos, né, que é o PR3 e o MPO, mieloperoxidase. Então, são esses dois tipos de grânulos, e aí eles têm uma distribuição específica. Por exemplo, aí, de acordo com essa distribuição, eu vou ter dois padrões, então, de ANCA. Tem o C-ANCA e o P-ANCA. O C-ANCA é aquele que está mais difuso no citoplasma. Ele vai ser um anticorpo direcionado contra o PR3, que é um dos tipos de grânulo de neutrófilo que eu falei. E esse C-ANCA, ele é bastante encontrado na Wegener, que é uma vasculite granulomatose com poliangeite, a GPA, depois a gente vai falar também. E o P-ANCA? O P-ANCA, ele é contra o MPO, um outro grânulo dos neutrófilos. E ele vai ser um padrão de distribuição mais perinuclear. Ele está no citoplasma também, mas ele fica em volta do núcleo. E ele vai ser encontrado tanto na PAN-M quanto na JEPA. Próximo, fator reumatoide. O fator reumatoide, ele é um anticorpo, que é geralmente uma IgM, que é um anticorpo contra um outro anticorpo, entendeu? É uma IgM contra um IgG. É uma IgM contra a fração FC de uma IgG. Anticorpo contra outro anticorpo. Apesar do nome, ele vai ser, na verdade, mais encontrado na síndrome de Sjögren, e ele também, obviamente, na artrite reumatoide, depois a gente vai falar, só que ele não é específico para reumatoide, mais específico a gente vai ver que é o anti-CCP, mas ele também é importante, porque ele tem um papel prognóstico. Então, para artrite reumatoide, você pede geralmente PCR, VHS, fator reumatoide, eles são mais associados à atividade da doença, manifestações erosivas, extraarticulares, quando está mais atacado, entendeu? Então, esse é o fator reumatoide. Anti-CCP, igual eu tinha falado, ele vai ser o anticorpo que é mais específico e precoce para artrite reumatoide. Então, você usa ele para diagnóstico e prognóstico também. Tem também o ASLO, que é o antistreptolizina O, que a gente vai falar dele na febre reumática, ele é importante. E, por fim, o HLA, que ele não é exatamente um autoanticorpo, ele vai ser, de maneira simplificada, ele é o MHC, sabe, da imuno. Só que a diferença é que o MHC, ele é o gene que codifica o HLA, entendeu? O HLA é o antígeno leucocitário humano. Tem o MHC de classe 1 e o classe 2. Classe 1 é aquele que todas as células têm, que vão depois gerar uma resposta imune celular citotóxica mediada por linfócito CD8. E o MHC de classe 2 vai dirigir para uma resposta imune humoral mediada por CD4. E aqui eu coloquei dentro de toda a matéria todos os HLAs que a gente precisa saber, com destaque para a artrite reumatoide, que é o DRB1 e o DR4, também para a espondilite anquilosante, o B27, e para BC é o B51. Esses são os mais importantes. Eu coloquei aqui todos que foram aparecendo durante as aulas, sabe? Mas os que eu falei agora, de artrite reumatoide, espondilite anquilosante, BC, eu acho que são os que mais importam, podem cair realmente. Certo? Então, vamos começar a falar das doenças em si. Essas daqui, igual eu tinha falado, né? Eu acho que não cai, mas vai que. Então, vamos lá. Vamos falar de SAF, síndrome do anticorpo antifosfolípide, também chamada síndrome de Hughes, acho que fala assim, sei lá. É a trombofilia adquirida mais comum. E como que é a fisiopatologia? Eu vou ter a produção de autoanticorpos contra fosfolípides. Os fosfolípides são os componentes da membrana das células, né, da membrana celular. Só que de que células especificamente? Das plaquetas, de células endoteliais e também de células trofoblásticas. Então, por essa distribuição, né, por esse acometimento dessas células específicas, a gente entende as manifestações tanto trombóticas, porque acomete plaqueta, endotélio,
e também a questão dos abortamentos, porque acomete células trofoblásticas na gestação. Aí, quais são esses autoanticorpos, então? São os antifosfolípides. Tem o anticardiolipina, anti-beta-2, glicoproteína 1 e o anticoagulante lúpico. O anticardiolipina, ele é o mais sensível, então é aquele que positiva mais nas pacientes. O anti-beta-2 glicoproteína 1 é o mais específico. Significa, então, basicamente, tem ele, tem SAF, entendeu? A chance, a correlação direta é grande. E o anticoagulante lúpico, ele é o pior de todos, porque ele dá mais trombose se você tiver ele positivo. Aí, dessa matéria, eu acho que o mais importante, assim, para você saber o mínimo, para não ir cru para a prova, é a respeito desses autoanticorpos, então, esses três, essa relação, qual que é o mais sensível, específico e o pior, porque dá mais trombose. Saber, então, que a SAF é caracterizada por trombose e abortamentos, e também saber essas manifestações aqui, essas três síndromes associadas à SAF, que eu coloquei aqui, que é a síndrome de Evans. A síndrome de Evans é quando você tem SAF com anemia hemolítica e plaquetopenia. Esses três componentes, SAF, anemia hemolítica, plaquetopenia, na síndrome de Evans. Síndrome de Sneddon é quando você tem a SAF com livedo reticular e manifestação de AVC. E a síndrome de Asherson é a SAF catastrófica, é quando você tem múltiplas tromboses ao mesmo tempo, mais de 3 sítios com trombose. Então, a síndrome de Asherson é a SAF catastrófica. Tratamento dessa síndrome seria o AS, anticoagulante, exceto os NOACs, eles não são utilizados. E lembrar que na gestação você não pode usar varfarina, então vai ser com a heparina, certo? Que vai fazer a profilaxia. E aí tem vários esquemas, se já teve trombose, se não teve, se é gestante, se não é gestante. Outra coisa importante também é que se a paciente teve uma manifestação trombótica, porque essa trombose aqui na SAF pode ser ou venosa ou arterial. Se ela teve uma venosa, a chance dela ter uma próxima trombose também venosa é muito grande. E se ela teve uma trombose que foi arterial, a próxima trombose dela também tem muita chance de ser arterial. Então, tem essa correlação. Uma vez venosa, a próxima tem muita chance de ser venosa, uma vez arterial, a próxima também muita chance de ser arterial, certo? Então, acabou SAF. Respira. Vai trocando muito rápido os assuntos. Agora vai ser a doença por deposição de cristais, que a gente vai falar de 3 rapidinho. Gota é a primeira delas, é a mais importante. Ela consiste no acúmulo do ácido úrico, que vai fazer cristais de monourato de sódio. É mais comum nos homens, mais ou menos por volta dos 40 anos, mas tem uma síndrome genética que ela falou que era importante na aula, que é uma deficiência enzimática, então, das crianças, que é a Lesch-Nyhan, eu acho que fala assim, que a criança, então, ela nasce com essa deficiência enzimática, não acumula o ácido úrico, dá distúrbio mental, comportamental, e essas crianças, elas acabam falecendo cedo, então é bem grave. Então, Lesch-Nyhan na infância também. Também tem a epidemiologia nas mulheres, que as mulheres, se elas tiverem gota, tende a ser mais tardio, pós-menopausa, ou se elas forem etilistas, ou se fizerem quimioterapia. O mecanismo do acúmulo do ácido úrico pode ser 2 motivos. Ou você produz muito, ou você excreta pouco pelo rim. A maioria dos casos, 85%, é porque você excreta pouco pelo rim. Mas isso não tem a ver com a função renal. Então, não significa que essa pessoa, ela excretou menos pelo rim, que ela tem um grau de insuficiência renal. Não tem nada a ver, não necessariamente. Então, pode ter uma função normal do rim, mas ele está excretando pouco. O espectro clínico, você tem uma linha do tempo. Essa pessoa pode ser inicialmente assintomática, só que com a hiperuricemia, que é o ácido úrico acima de 7, caracteriza o acúmulo. Aí, essa pessoa, do nada, de noite, ela vai ter uma crise de gota, uma monoartrite repentina.
mais comum na articulação metatarso-falangiana, que é a podagra, que é essa fotinha aqui que eu coloquei de cima. Então, é esse o acometimento clássico na crise da gota. Ela é uma monoartrite repentina, isso é importante. Depois, se a pessoa teve a crise, tratou ou não, passou sozinho, ela pode entrar nessa fase intercrítica, em que ela vai ter períodos assintomáticos, aí de vez em quando pode ter uma crise, aí ela vai levando nessa vibe. E aí, se ela não fizer nada, se ela não tiver o tratamento, ela evolui para as formas crônicas, que é a forma tofácea crônica, que são os tofos mesmo, igual nesse raio-x aqui, essas proeminências em vermelho nas setinhas. E também você tem outra forma crônica, que é a forma renal, que pode ser ou uma insuficiência renal ou recorrência de pedra, urolitíase, certo? Então, são as formas crônicas. Se você fizer a análise dos cristais de monourato de sódio, eles vão ter uma birrefringência negativa, isso é bem importante. Se por um acaso vier a cair gota, isso é importante saber, que a birrefringência ela é negativa nos cristais da gota. Eles são bem pontiagudos, eles são bem fininhos. O raio-x é esse que eu coloquei aqui, que são as erosões em saca-bocado, e tem diferentes tratamentos. Tratamento da crise e o tratamento crônico. Na crise, usa o anti-inflamatório, colchicina, e o tratamento crônico, você pode usar um uricosúrico, que é o principal, é a benzobromarona, só que você não pode usar se a pessoa tiver gota crônica renal, tá? Se ela tiver urolitíase, insuficiência, você não usa um uricosúrico. Aí você prefere o alopurinol. O alopurinol, ele age no outro mecanismo, que é reduzir a produção do ácido úrico, tá? Então, tem a diferença da crise e do crônico. Outras doenças por deposição de cristais seria a artropatia por deposição de cristais de pirofosfato de cálcio dihidratado. Olha que nome grandão. Tem várias manifestações, pseudogota, pseudoartrítica e pseudoreumatoide. A condrocalcinose, que é a pseudogota, é a mais representante assim, desses três tipos. A birrefringência, aqui ela é positiva nessa artropatia por pirofosfato de cálcio. Positiva. A gota é negativa. Aqui, os cristalzinhos de pirofosfato de cálcio, eles são rombos, então não é pontiagudo, eles são redondinhos, né? E eles tendem a se acumular mais em meniscos, ligamento triangular do carpo e sínfise púbica. E, por fim, rapidinho, ela falou que nem era muito importante a gente saber desse último tipo, mas eu coloquei a artropatia por hidroxiapatita, que acomete bastante o ombro, gerando tendinite, bursite, e a birrefringência lá no exame de visualização dos cristais, eles têm um aspecto em losango, parece uma pipa, certo? Então, acabou a deposição de cristais. Agora vamos falar da febre reumática. A febre reumática, ela é uma complicação inflamatória que é tardia. Ela vem depois, 10 a 14 dias depois de uma infecção, uma faringoamidalite, necessariamente, por estreptococo beta-hemolítico do grupo A, que é o Streptopiógenes. Então, você tem essa reação tardia. O estreptococo, ele tem a proteína M, que o seu sistema imune confunde essa proteína M da bactéria com células normais suas e começa a atacar. É a principal causa de cardiopatia adquirida em pessoas com menos de 20 anos, então é super importante. Aí tem os critérios de Jones de febre reumática, que assim, ela não deu essa aula, né, gente? Mas ela tinha colocado, na primeira vez que ela falou a matéria da prova, ela tinha colocado febre reumática, aí eu falei, então não sei. Aí eu dei uma estudadinha rapidinha e eu acho assim, se por um acaso, na pior das hipóteses, ela for cobrar, saber que é uma complicação, que é tardio, não tem, você não vai achar o Streptopiógenes na articulação, no coração, ele não tá lá, entendeu? É uma resposta imune alterada, não tem no bichinho lá.
E aí, se for saber mais coisa, tem que saber os critérios de Jones e o tratamento, tá? Os critérios de Jones tem os maiores e os menores. Diagnóstico é 2 maiores ou 1 maior e 2 menores. E aí você tem o mnemônico para você decorar. Os critérios maiores e os menores. Então você lembra que é caneca feia, tá? Caneca é os maiores e o feia são os menores. Então, caneca. Cada letra é uma coisa, né? Então, caneca. C de cardite. A de artrite, N de nódulos subcutâneos. Na verdade eu confundi, gente. O primeiro C é a coreia, depois o A de artrite, o N de nódulos e o E de eritema marginato e o canecal CA, que é da cardite, tá? É que tá fora de ordem aqui, que o mnemônico veio de outro lugar. E os critérios menores, a caneca feia. Então, os menores são feia. Então, F de febre, E de elevação de VHS-PCR, I de intervalo PR aumentado e o A da artralgia, certo? Então, caneca feia são os critérios de Jones, os maiores e os menores. Para você tratar é benzetacil intramuscular. E aí, que é a penicilina, G, benzatina. E aí tem diferença entre prevenção primária, que é quem tem a faringoamidalite, você quer evitar a febre reumática, e a secundária,